boa noite a todos vocês que estão participando conosco deste conjunto de informações que tem como intuito aí passar algumas informações sobre as aparições de Nossa Senhora de Fátima. Como disse, né? Inventei esse termo, uma pequena novena de formações, né? E para nós aprendermos, rezarmos um pouco mais com os mistérios de Fátima e também para crescermos um pouco mais naquilo que nos ensina a doutrina da Igreja, que é muito importante para nós. Então peço desde já para que você venha aí e reze conosco. Convido você para iniciar esta noite de formação. Hoje estamos no 6º encontro, nossa 6ª formação. E antes de qualquer coisa, eu convido você a se inscrever no canal se você não é inscrito. Também convido a você ativar o sino de notificações e também curtir e compartilhar todos os nossos vídeos. Se você está gostando também, deixe nos comentários ao longo da formação, para sabermos, né? E quem sabe nós continuarmos com algumas formações mais para frente, tá bom? Agradeço a tua participação e vamos rezar, né? Feche seus olhos por um instante, se coloque na presença da Santíssima Virgem Maria e vamos rezar. Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe de Fátima, nós te pedimos a tua graça, a graça de adentrarmos os mistérios do teu coração. Nós te pedimos, Mãe, te pedimos a tua ajuda para que nós possamos vencer em nós os nossos vícios, os nossos pecados, para que nós possamos cumprir com o apelo que fazes a nós, o apelo de lutar contra os pecados, o apelo de se penitenciar, de fazer sacrifícios por amor às almas, aos pecadores, aos pecados do mundo, às ofensas que cometem contra o Santíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Nós te pedimos, Mãe, esta sede de Jesus Cristo, sede e amor às almas. Nós te pedimos, Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos iniciar a nossa formação. Hoje nós estamos trabalhando com Nossa Senhora, refúgio dos pecadores. Nossa Senhora é o refúgio dos pecadores. Então quero iniciar aqui com um trecho da aparição do dia 13 de julho a Lúcia. Nesse trecho, Nossa Senhora diz a Lúcia: sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes em especial, sempre em que fizer algum sacrifício: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação aos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. E depois também, como nós vimos no diálogo de ontem, de Lúcia com Nossa Senhora, na aparição de 19 de agosto, Lúcia diz: queria pedir-lhe a cura de alguns doentes. Sim, alguns curarei durante o ano. E tomando o aspecto mais triste, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique por elas. Amanhã nós vamos trabalhar um pouco sobre o inferno, né? Vamos falar sobre o inferno, sobre o purgatório, sobre o céu, enfim, mas veja, o apelo a Nossa Senhora, ela não quer que as almas caiam no inferno, ela não quer que as almas caiam nas mãos do demônio,
Muitas almas vão para o inferno por não haver quem se sacrifique por elas. E ela ali está pedindo para 3 crianças: sacrifiquem-se. Ela está pedindo a nós. Ela está pedindo a 3 crianças, mas ela está pedindo a nós. Nós que somos devotos de Nossa Senhora de Fátima. Nós que somos devotos da Virgem Maria, que somos escravos da Virgem Maria. Nossa Senhora está pedindo para nós: sacrifiquem-se, sacrifiquem-se pelas almas, pelos pecadores. Sacrifiquem-se. Nossa Senhora pede para nós, para mim, para você. É muito interessante. Nossa Senhora, após falar que irá curar alguns doentes, ela tomar este olhar triste. Rezai, rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, porque vão muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifiquem e peça por elas. Aqui também quero abrir um parênteses muito importante. Cristo pede para nós, para que nós amemos uns aos outros assim como Ele nos ama. Não é assim que Ele pede? Essa é a nova lei. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Ame como eu amo. É assim que é a nova lei. Né? Ou seja, eu preciso amar o próximo como Cristo me ama. E qual é a forma que Cristo me amou? Fazendo sacrifício. Esta é a forma que Cristo me amou. Mais uma vez, eu quero citar aqui, muitas pessoas, elas colocam que sacrifícios são coisas ultrapassadas, elas falam que Cristo não quer o sacrifício, arriscam até citar alguma passagem bíblica, como por exemplo, não quero o sacrifício, mas eu quero a misericórdia. Precisamos lembrar que o maior ato de misericórdia de Deus por nós pecadores foi o seu sacrifício de corpo e sangue. Ele se doou, ele se deu, ele se sacrificou por cada um de nós. O maior ato de misericórdia do Senhor foi o seu sacrifício. A forma como Deus quer que nós amemos o outro é sim, de forma clara, através do sacrifício. O amor exige sacrifício. Não há amor sem sacrifício. Não há realização de dons sem sacrifício. Não há outra maneira de entrar no céu sem passar por sacrifícios. Pois quem não se sacrifica, não ama. E somente entrará no céu aquele que se dispõe a amar, aquele que se dispõe a se sacrificar. Os santos são aqueles que se sacrificaram pelas causas de Cristo. E se sacrificando pelas causas de Cristo, se sacrificaram pelo próximo, pela igreja. Então, entra no céu aquele que está disposto a se sacrificar. Nós somos estes, precisamos estar dispostos ao sacrifício, a amar. Já falei no primeiro episódio, né, e convido aí você, vou deixar na descrição, sobre a penitência, se você não assistiu, né, ou quiser reassistir mais uma vez, né? Então vou deixar aí na descrição para que você possa assistir. Já falei, já citei sobre as penitências, a importância das penitências, mas quero aqui citar novamente o grau dos sacrifícios. É necessário, o sacrifício é necessário, as penitências são necessárias. As penitências são uma grande via de oração para nós, uma grande via de oração, de purificação, para nós alcançarmos o céu, para alcançarmos a Deus, para expiarmos, para repararmos os pecados, as penitências. E aqui eu cito as penitências, o grau das penitências também das 3 crianças, que as 3 crianças faziam pelos pecadores. Olha só que interessante, elas faziam jejum e ninguém sabia, né? Nós sabemos depois da morte delas, mas elas faziam jejum, e jejum forte, jejum pesados. Elas se flagelavam com ortigas, né? Aquelas plantas meio espinhosas, assim, que coçam, né? O intuito não era se machucar, mas incomodar, né? Incomodar e ver com aquele incômodo, de ficar incômodo, aquele incômodo e aquele incômodo gera um sacrifício, né? Passaram por humilhações, eles amarravam uma cintura, na cintura, uma corda
E também a mesma coisa, para que aquilo ali incomodasse, para que eles lembrassem, daquela dor e lembrando daquela dor, daquele incômodo, eles ofereciam pelos pecadores. Eles apanharam, foram presos em celas de adultos, eles foram presos pela polícia de Portugal, né? Ficaram há um bom tempo, assim, alguns dias, né? E tentaram fazer com que eles mentissem, né? Tentaram fazer com que eles falassem mal de Nossa Senhora, que tudo aquilo era mentira. Então ameaçavam eles de todas as formas. Falavam que um dos soldados, né? Capitão, não sei, mas ele ameaçou fritar para colocar medo, pânico nas crianças. Vou fritar vocês no azeite, se vocês não disserem para mim que isso tudo é uma mentira. E eles ali não, tentaram suborná-los, dar presentes. Enfim, eles eram muito impregnados, né? Essa palavra certa. Eles eram muito impregnados por uma oração fervorosa. Deus ardia nos seus corações, viesse o que viesse, essa chama de amor ali estava viva dentro deles e revestia-os de fortaleza para que eles não pudessem sucumbir à força da sua natureza. E tudo ofereciam, tudo aquilo que eles passavam, eles ofereciam pelos pecados do mundo e pela conversão dos pecadores. Enfim, entendamos, Deus quer a oração. Nossa Senhora hoje nos convida à oração, ao sacrifício pelos pecadores. Convida você a fazer jejum, penitência e oração pelos pecados do mundo e pela conversão dos pecadores. Quanto é importante, Nossa Senhora te convida, você que é devoto da Virgem Maria, você é convidado a isso. Enfim, para não correr mais, vamos seguir em frente com a nossa formação, né? O que é pecado? Nossa Senhora, refúgio dos pecadores. Então vamos do começo aí. O que é o pecado? Definição do Catecismo da Igreja sobre o pecado. É o seguinte: o pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. O pecado fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contra a lei eterna. É uma ofensa a Deus. Ergue-se contra o amor de Deus por nós e desvia dele os nossos corações. O pecado é amor de si mesmo até o desprezo de Deus. E é diametralmente contrário à obediência de Jesus, que realiza a salvação. Existe uma grande quantidade de pecados, que as escrituras ali fazem listas. São Paulo, você pega em Gálatas, Efésios, você pega lá nas primeiras páginas também da Sagrada Escritura. Enfim, existe uma grande lista de pecados, uma imensidade de pecados. É uma grande quantidade. As Escrituras dão essas listas, né? Também existe o pecado em suas gravidades. Uns pecados são menos graves, outros pecados são mais graves, né? Um é mais grave que o outro, enfim. E o pecado ele vai gerando em nós uma propensão a pecar mais. Você peca, como assim? Eu já fiz isso mesmo, você chuta o pau da barraca. Falando mais grosseiramente, né? Eu já fiz isso mesmo, então... E vai pecando. Porque o pecado ele cega a consciência, ele corrompe a avaliação do bem e do mal. Ele corrompe. Você não consegue mais avaliar o que é bom, o que é bem, o que é ruim, o que é bom. Você não consegue. O pecado é um ato pessoal, né, que tira de você a tua consciência reta, tira de você, te cega para a verdade, te cega para as coisas de Deus, te cega, né? E quero deixar aqui também que o pecado é um ato pessoal, é um ato seu, que cada um peca porque quer. O pecado é pessoal, né? Não tem essa, o outro me fez pecar. Sim, existem pessoas que podem te incitar a pecar, mas você pode não aceitar este pecado. Então, o pecado é ato pessoal, você aceitou porque você quis, né? Nunca a gente pode jogar, por causa do pecado, a gente vai jogar a culpa no outro.
Lógico, aquele que nos incita tem mais culpa, né? Mas não tira a nossa culpa de aceitar o pecado. Nós também somos pecadores, o pecado é pessoal. Aquele que incitou ao pecado, ele vai ter mais culpa diante de Deus. E quem nos julgará por conta dos nossos pecados, a justiça humana não nos julgará, né? Mas quem nos julgará conforme os nossos pecados vai ser, aliás, conforme o nosso amor. Como o pecado age diretamente contra o amor, então diminui o nosso amor a Deus. Mais ou menos por aí, assim, para ficar grosseiramente mais ou menos explicado. Tá certo? O pecado ofende também a si mesmo, né? O pecado ele também ofende o outro, ofende a igreja, né? Não é somente a Deus, mas a igreja. Mais ou menos assim, nós somos membros de um grande corpo. Membros de um grande corpo que estes membros estão inseridos no corpo de Cristo. E eu e você, como membros do corpo de Cristo, quando pecamos, nós ferimos o corpo e seus membros. Ferimos o Cristo e os teus membros. Ou seja, o meu pecado também ofende a mim e gera consequências também no outro. Gera consequências na igreja, né? O meu pecado, por menor que seja, né? Então o pecado também ele ofende o outro e ofende a mim também, a minha natureza, gera consequências na minha vida e na vida do outro, né? Todo pecado ele gera uma desordem no mundo. O pecado ele é espiritual. O pecado é um ato espiritual. O pecado ele nasceu do demônio. Foi o demônio que entrou com o pecado no mundo. Ele que foi lá e incitou Eva. O pecado ele é de natureza espiritual, né? Então ele gera consequências materiais para nós aqui na Terra e gera consequências também espirituais. Por exemplo, diz o compêndio de Teologia Cética e Mística que o pecado, né, ele é uma verdadeira injustiça contra Deus, pois rouba de Deus uma porção da glória extrínseca a que ele tem direito e exige como um dever de justiça uma reparação que consiste em devolver a Deus, na medida do possível, a honra e a glória de que o privamos por nossa culpa. Como a ofensa é infinita, também, então, infinita deve ser a nossa reparação. Aliás, infinita não, durante toda a nossa vida haveremos de reparar. Se você não entendeu, para ficar mais claro ainda, em outras palavras, nós fazemos parte da glória de Deus. Ao pecar, você rouba dele a glória dele. É mais ou menos assim. É espiritual, você rouba a glória de Deus. E por isso você deve devolver esta glória. Todo pecado contra a justiça, ele exige reparação, ele exige devolução, né? Então você precisa devolver a glória de Deus, dar glória a Deus novamente. E por isso devolver com as reparações. Agora, imagina o pecado do mundo, a promiscuidade no mundo, a morte que entrou no mundo. O demônio é muito criativo, existem mais pecado que tudo nessa vida. Não se guarda mais o amor de Deus no mundo, não se quer mais a Deus. O mundo oferece o pecado invertendo os valores morais na nossa cabeça, onde a proposta é corre para o que é prazeroso, corre para o que é gostoso, divertido, não importa o que seja, se sentindo bem, faça. Todo tipo de pecado e bizarrice que habita no mundo. E a glória de Deus vai sendo roubada, não só por nossos pecados, mas pelos pecados do mundo. E Nossa Senhora é aquela que tem esta sede, a mesma sede do seu filho. Qual é a sede do seu filho? Aquele filho que gritou do alto da cruz, tenho sede, mas que não era sede de água, era sede de almas para o paraíso, almas para Deus, almas para o Pai, almas para si. Eu tenho sede de almas, eu quero almas. Ele tinha sede de almas boas, almas que se unissem a Ele. Era a sede dele. Ele sofria, pois esta sede que ele tinha, era a sede de que ninguém mais o amava. E ele queria alguém que o amasse, alguém que estivesse com ele. Porque todos o haviam deixado. Ele tinha sede. E Nossa Senhora, ela tem esta mesma sede.
Nossa Senhora, ela tem esta sede, não quer que nenhuma das ovelhas deste rebanho se percam. Ela quer ir a outros rebanhos chamar outras ovelhas. Nossa Senhora tem a mesma sede de Cristo. Ela quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e da felicidade. Todos alcancem a felicidade, todos cheguem ao conhecimento da verdade como Cristo quer. Nossa Senhora também o quer. Por isso a sua preocupação, a preocupação de Nossa Senhora, não é com a saúde física. Ontem nós vimos, Nossa Senhora, aí a Consoladora dos... Não, refúgio dos doentes, é isso, Então, Nossa Senhora, ela ama os doentes, ela vê nos doentes o seu próprio Filho, vê o próprio Cristo nos doentes, mas a preocupação de Nossa Senhora, muito mais do que com a doença, a preocupação de Nossa Senhora é com a nossa saúde espiritual, com a nossa conversão. Ela quer cuidar da nossa saúde, ela quer dar saúde divina. Não tem nada em Maria que ela não quer, que o Filho também não queira. Tudo aquilo que ela quer, o Filho também quer. A Virgem Maria tem sede de conversão, porque o seu Filho tem sede de conversão. O seu Filho quer que nós nos convertamos. Maria quer que nós nos convertamos. Maria quer que nós nos convertamos e ajudemos com a nossa penitência e oração a conversão da humanidade. É um grande clamor de Deus a nós, por meio da Santíssima Virgem Maria, para que nós nos convertamos e para que todos se convertam através também das nossas orações. E aqui eu quero citar o texto das cartas de Irmã Lúcia, que ela fala da conversão dos pecadores. O terceiro segredo de Fátima, há uma parte, aliás, a terceira parte do segredo, Então a Lúcia escreve aqui, eu quero ler para vocês entenderem o quanto é belo aquilo que Nossa Senhora deseja para nós. Vejam só, há na descrição da visão de Tui, na qual Nossa Senhora lhe permitiu que escrevesse a terceira parte do segredo, um pormenor que nos pode servir de meditação e luz, um novo convite à conversão. Na visão de 13 de julho de 1917, as chamas que se desprendiam da espada de fogo, empunhada pelo anjo, extinguiam-se ao contato da luz que radiava da mão direita de Nossa Senhora. Aqui, porém, a porta da lança, como chama que se desprende, toca o eixo da terra. Por quê? Terá Nossa Senhora deixado cair os braços suplicantes e intercessores? A única palavra que foi pronunciada pelo anjo na terceira parte do segredo e repetida 3 vezes foi penitência, penitência, penitência. Este grito foi muitas vezes repetido na mensagem transmitida nas várias aparições e foi ouvido. Ao ouvir a insistência com que se pedia a revelação da terceira parte do segredo, a irmã Lúcia suspirava com dor. Se vivessem o mais importante que está dito, só se ocupam do que está por dizer, em vez de cumprirem o que foi pedido, oração e penitência. Aquela espada de fogo do anjo, do segredo e o seu grito de alerta feriram de tal forma o coração da pastorinha que acenderam no seu íntimo uma chama intensa de amor pela salvação dos irmãos, querendo a todo custo arrancá-los das cadeias do pecado. Numa nota ela declara: devo mostrar às almas o caminho do céu pela senda suave da oração e da penitência, para que as almas de boa vontade, é o que ele já nos deixou descrito no Santo Evangelho, o meu jugo é suave e o meu peso é leve, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Com este fim escreveu os apelos da mensagem de Fátima, desejando acender uma luz no meio das trevas da ignorância da lei de Deus. Numa passagem desse escrito, confessa com surpresa e mágoa: assusta olhar para o mundo de hoje com a desordem que reina e com a facilidade com que se mergulha na imoralidade. Como remédio, resta uma única solução:
arrependerem-se e mudarem de vida e fazerem penitência. E confia-nos o que o Senhor lhes segreda no coração, apontando o caminho a seguir. Esta é a penitência e oração que o Senhor agora mais pede e exige. A oração e a penitência pública e coletiva, junto à abstenção dos pecados, porque ela é a que mais aviva a fé nos espíritos, a confiança nas almas e acende a chama da caridade nos corações, move os indiferentes, dá luz aos cegos e atrai os incrédulos. É por esta que o Senhor espera para enviar o seu anjo com a espada de fogo e dissipar os exércitos diabólicos que invadem o mundo, cegam os homens e destroem a paz da igreja, a paz das nações, a paz das famílias, nos lares, a paz das consciências nas almas. Falta paz porque falta a fé, falta penitência, falta oração pública coletiva. E depois diz Nossa Senhora na aparição: rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. E esta insistente recomendação não foi só para os 3 pobres humildes crianças, não. Ela é um apelo a todo mundo, a todas as almas, a todos os homens, crentes e descrentes, porque a fé é um dom de Deus. E pedindo-o, se alcança. Pedi e recebereis. Não tendes fé? Pedi a Deus, e Ele vô-la concederá, porque também vós, os que não tendes fé, tendes uma alma que precisais salvar, para que não seja eternamente desgraçada. Vejam, né? É isso que acontece conosco, né? Nos perdemos no pecado e podemos nos perder. É isso que acontece com o mundo hoje. Se perde no pecado, se perde na vida, na promiscuidade, né? Olha, Deus não castiga o homem, né? Mas é o próprio homem com seus próprios desregramentos, é o próprio homem com seus próprios pecados que provoca os seus próprios castigos. E isso acontece em todos os níveis. A liberdade, né, esse dom de Deus para nós, não é fazer tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que te apetece, tudo aquilo que você deseja, mas saber escolher entre o bem e o mal. Não é poder fazer tudo aquilo que você quer. E muitas vezes o homem confunde. Muitas vezes o homem usa erradamente o dom, confundindo liberdade com libertinagem, provocando distúrbios, provocando pecados, aberrações de nível pessoal e comunitário. E depois todos sofrem a consequência. Deus criou tudo com suma perfeição e tudo confiou a nós, homens, como Senhor de tudo. Mas o ódio e a ambição do homem, tomando posse do coração do homem, reduziram à escravidão. Peçamos a graça, né? Peçamos a graça para que se afaste de nós todas as atrocidades e aberrações, que se afaste do mundo todas as atrocidades e aberrações que o pecado nos faz, que o pecado causa no mundo. Como um grande intercessor, nós somos chamados a rezar para que cesse o pecado no mundo. O mal do mundo é o pecado. O mal do mundo é o pecado. Precisamos pedir esta graça ao Senhor. A graça de rezarmos contra o pecado. Rezarmos contra o pecado. Rezarmos para reparar, para expiar os nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Se você é devoto da Santíssima Virgem Maria, assuma com humildade, né, este chamado de rezar pelos pecadores. Assuma com humildade. Assuma este chamado, porque a Virgem Maria te chama, ela te convida a rezar e a rezar, a fazer penitência, penitência, penitência. Nossa Senhora te convida a rezar por aqueles, te convida a amar como Cristo também te amou, a se sacrificar assim como Cristo se sacrificou por ti. Peçamos esta graça à Virgem Maria para que ela nos acompanhe nesses dias.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, cujo Filho unigênito, com sua vida, morte e ressurreição, nos mereceu o prêmio da salvação eterna, vos suplicamos, nos conceda que, meditando os mistérios do Santíssimo Rosário, da bem-aventurada Virgem Maria, imitemos os exemplos que nos ensinam e alcancemos os prêmios que prometem. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que o Senhor, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia, por intercessão da Virgem Maria, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus lhe abençoe. Muito obrigado. Shalom.